Olá, eu sou o Leonardo Guilherme, especialista em persuasão, e esse é o Corretor 2.0. E aí, bom dia a todos. Quero começar contando para vocês aí uma historinha. Certa vez o inferno estava em recessão e o diabo, o presidente do inferno, precisou de alguma maneira resolver aquilo. Ele falou assim: pessoal, estamos num problema e nós temos que resolver urgentemente. Está diminuindo o número de pessoas que está vindo aqui para o inferno. E nós precisamos resolver isso urgente. Enquanto a gente não resolver isso, nós vamos ter que fechar as portas. Então ele gerou uma reunião de brainstorming, fez uma reunião com toda a cúpula do inferno, chamou o capeta-chefe, chamou o diretor do inferno, chamou o estagiário também. E aí ele perguntou: pessoal, o que nós temos que fazer para começar a fazer com que as pessoas voltem a descer aqui? Afinal, nós estamos em recessão. Tempo de crise, tempo de época política e a coisa está ficando feia. Nós temos que descer gente para cá. O capeta-chefe levantou a mão e falou: tem uma ideia, vamos fazer com que as pessoas passem a matar mais, porque matando mais pessoas, automaticamente vão descer mais gente para cá. O presidente pensou e falou: olha, é uma boa ideia, mas eu quero ouvir mais. Vamos fazer com que as pessoas percam o amor próprio. Se elas perderem o amor próprio, elas vão matar mais, e matando mais, vão descer mais gente para cá. Interessante, eu quero ouvir mais. O estagiário levantou a mão. Vamos fazer e plantar na cabeça das pessoas a semente da eternidade. Assim, as pessoas vão sempre achar que o vizinho vai morrer primeiro, que a mãe vai morrer primeiro, que a sogra vai morrer primeiro e que a avó vai morrer primeiro. E aí, com isso, elas vão deixar sempre para amanhã e para amanhã. E nunca vão terminar nada na vida. Vão começar o inglês, vão parar, vão começar um curso, vão parar, vão terminar a vida e vão acabar aqui. Então, com a permissão de Deus, o diabo colocou na cabeça de cada um de nós a semente da eternidade. E aí a gente acaba deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Não tem atitude, não coloca nada de produtivo no nosso dia. Passa um mês, uma semana, passa 2 meses, 3 meses, 12 meses, 5 anos, 10 anos, e você não saiu do lugar. E aí você pensa: mas ó céus, o que acontece? O que acontece é que você não tem a atitude certa, você não tem a atitude para começar as coisas no lugar certo, começar a colocar a sua vida no lugar. Beleza? Eu quero começar com essa história porque é muito importante a gente entender que tudo que o Marcelo falou e o que eu vou falar, nada faz sentido se não tiver a atitude de colocar as coisas no lugar. Não faz sentido se você não tiver a atitude de sair daqui, porque tem um problema sério. Aquela porta, ela tem um portal ali que o cara passa por ela e ele esquece tudo que passou aqui dentro. E aí, bum, eu voltei ao normal. Agora eu já não sou mais a mesma... Agora eu voltei para a minha realidade, já não tenho mais coragem de ligar para cliente e tudo mais. Então, a atitude que você vai ter, a partir do momento que você passou por aquela porta, é o que realmente vai gerar alguma mudança na sua vida. Beleza? Nós vamos falar sobre comunicação e como que isso impacta, de alguma maneira, na forma com que você se relaciona com o seu cliente. E aí, eu vou me apresentar e, obviamente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sou Leonardo Guilherme, sou fundador da Avante 6, que é uma empresa de treinamento e gestão para equipe de vendas. Sou mentor de vendas, coach empresarial, fui campeão de vendas, já ganhei carro, 5 viagens para o exterior. Enfim, relacionamento com o cliente é o que eu sempre fiz e tem 12 anos que eu faço isso. E eu só não quis fazer isso, eu quis entender como que isso funciona. Por isso eu comecei a montar cursos para explicar como que o cliente percebe os estímulos comerciais e performar em cima disso, legal? Então, existe uma frase célebre aí que todo mundo sabe, né? Quem não se comunica? Não, quem não se comunica não vende. Quem não se comunica não vende. Querido, o Marcelo falou sobre uma coisa muito interessante, não falou? Sobre um processo de ir lá e trazer o cliente na sua mão. Agora o cliente chegou na sua mão, você colocou na mão de um corretor que não se veste bem, que se veste mal, que não fala direito, que não sabe nem falar com o cliente. Aí o cara chegou lá e perdeu a venda. Putz, mas o meu marketing não está funcionando. O cara do marketing vai, não, traz gente aqui, mas traz gente que não quer comprar. Será que ele realmente está trazendo gente que não quer comprar? Ou será que você não está treinando a sua equipe a ponto de que ele faça com que o cliente tome uma decisão? E aí, o que eu queria deixar com vocês a pergunta é: você hoje é profissional ou você hoje é amador? Quem sabe me dizer aqui qual que é a diferença de um e do outro? Gente, a diferença
de um profissional e de um amador, seja lá em qualquer que seja a profissão. Pode falar. A atitude dela, o profissional trabalha afinco a isso, né? O amador já não tem aquele profissionalismo, ele é mais como um hobby, né? O profissional é mais um trabalho mesmo, um foco, mais focado. Legal. Quem mais? Fica à vontade. O profissional, acredito eu, é aquele que pensa no resultado após a venda, todo o processo de entregar rendimento, conhecimento, resultado final. O amador é aquele que pensa no resultado antes de conquistar tudo isso aí. Legal. Quem mais? Quero ouvir mais. Professor e o aluno. Professor. Conhecer aquilo de verdade, realmente trabalhar com técnicas. O amador é trabalhador, ele tem ritmo, mas ele faz, não pode amar. Legal. Puxa o microfone. Parece que eu vou seguir aqui até chegar. Bom, legal, pessoal. O profissional, normalmente, ele é um especialista na matéria, enquanto que o amador, ele é um curioso. Eu acho que, inclusive, eu estou há pouco tempo na área imobiliária, e isso daí é uma coisa que serve muito para a nossa área, que é o seguinte: nós temos muitos corretores que não são corretores, estão corretores. Entendeu? O cara tem uma outra profissão, mas pega de lá. Exatamente. E aí eu quero convidar vocês a pensar em fazer uma analogia. Se eu perguntar para vocês sobre o Neymar, todo mundo conhece, ele é profissional ou ele é amador? Ele ganha dinheiro ou não ganha? Ele passa mais tempo treinando ou mais tempo jogando? Treinando. Ora, mas por quê? Sendo que o que ele faz, ganhar dinheiro não é o treino, é o jogo. Preparação. O cara que é profissional, ele se dedica diariamente para aquilo que ele faz. Ele se compromete, ele se convence, ele soa a cabeça, ele acorda mais cedo, não tem final de semana, ele está preocupado em se desenvolver profissionalmente. Qual que é o problema, principalmente da nossa área aqui de corretor? É que o cara, ele simplesmente quer se aventurar. Ah, se eu vender uma casa, eu vou ganhar 3 pau, vou ganhar 4 pau. Então se eu vender uma, eu já estou feito, eu já paguei minhas contas, sobrou até uma grana, eu não preciso fazer mais nada. Sabe qual que é o problema disso? É que o cara não se aperfeiçoa, o cara não evolui, o cara acaba, no final das contas, ele vai de repente passar por uma fase ruim, que todo mundo passa, passando por essa fase ruim, ele fala que esse negócio não dá mais certo e acaba abandonando e saindo fora. Bom, por que eu estou fazendo essa provocação com vocês? Esse amigo seu que você tem que joga bola no final de semana, ele é profissional? Não. Ele ganha alguma coisa perto do que o Neymar ganha? Ué, mas ele faz a mesma coisa. É isso que eu quero trazer. É essa provocação que eu quero trazer para vocês. E aí eu quero fazer uma analogia. Esse cara, quem já viu o Lobo do Wall Street? Todo mundo já viu? Então, esse cara chama Jordan Belfort. Na verdade, ele é o Leonardo DiCaprio, mas fazendo uma analogia, ok? Ele é mais vendedor ou é mais comunicador? E esse cara? Ele é vendedor e comunicador, mas ele é mais vendedor ou mais comunicador? Legal. Alguém conhece esse cara aqui? Não? Esse cara chama Joe Girard, beleza? Esse cara foi o maior vendedor de carro do mundo. Vocês terem uma ideia, esse cara vendeu em um ano 1.350 carros. Ô, louco! Exatamente. Você fala, pô, então ele é muito bom realmente? Sim, ele é muito bom. Agora você imagina se esse cara tivesse feito isso por 10 anos consecutivos. Aí ele seria profissional. Ora, esse cara fez isso. E mais do que isso, esse cara entrou no livro dos recordes. Ele vendia uma média de 5 carros por dia. Se eu te falasse antes de contar isso aqui, você ia falar, cara, isso é impossível. Eu te provo que não é. Esse cara, se você quiser entrar aí no Google agora, porque eu sei que tem gente que vai entrar querendo me derrubar, pode entrar lá no Google e olhar lá no Guinness Book, vai estar o nome desse cara como o maior vendedor de carro do mundo. Mas o que ele fazia e por que ele performava? Porque ele se comunicava, ele gerava relacionamento. E comunicação é gerar relacionamento. Se o seu cliente não recebe a informação ou se ele não entendeu, querido, o problema é seu. O problema de quem
o problema da comunicação é de quem age, de quem move a ação. Se você que moveu a ação, a responsabilidade é sua. E quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o cara que está procurado. Se vocês verem ele por aí, vocês tomam cuidado, tá? Pessoal, então nós vamos falar hoje sobre inteligência interpessoal. Howard Gardner, ele falava sobre as 7 inteligências que nós temos, e uma delas é a interpessoal, que é o que nós vamos tratar hoje, que é o nosso foco, que é falar sobre comunicação, tá? Tem pessoas que são excelentes em matemática, outras são naturalistas, outras pessoas sinestésicas. Jogador de bola, normalmente, é um cara que é sinestésico, que tem uma performance melhor. Espacial, musical e a linguística, que é aquela pessoa que escreve bem, tem uma boa leitura e tudo mais. Bom, vamos falar sobre valores e conceitos. Alguém tem dúvida de que comunicação não é o que se fala, é o que a pessoa entende? Mas, gente, olha, eu vou falar sobre uma ponta, mais uma pontinha do que é a comunicação e do que é a venda em si. Porque a comunicação sozinha, ela pode até vender, mas ela não vende. Vamos começar lá no que o Marcelo falou, trazendo no funil do marketing. Aí entra no funil de vendas, que é a prospecção. Se você não sabe fazer uma boa ligação no telefone, você já perde a venda na primeira instalada. E aí o cara faz uma ligação. Oi, bom dia, você que entrou em contato com a gente, queria saber sobre imóvel, não sei o quê. Poxa, meu, o cara perdeu uma bela de uma oportunidade de falar com o cliente de forma entusiasmada e poder gerar uma oportunidade de uma reunião, de uma demonstração, levar o cara no apartamento e por aí vai. E aí, eu queria perguntar para vocês e provocar, qual que é o valor de uma moeda de ouro no fundo do oceano? Ela não vale, se você não tem acesso, ela não vale nada. Então tem gente que lê livro. Qual foi o último livro que vocês leram aqui? Inteligência emocional. Tá, quanto tempo faz? E quem está com o livro parado lá, que começou a ler e não terminou? Ó, já inventou. E por que não terminou? Porque, na verdade, gente, é o seguinte, não adianta, se você não consegue contextualizar aquilo que você está lendo para o que você faz e gerar valor naquilo ali, isso não resolve para a sua vida. Eu quero te convidar a pensar da seguinte forma. Se você conhece toda a sua biblioteca, você tem uma biblioteca lá de 500 livros, conhece tudo, mas você não consegue entregar aquela informação, que valor que tem aquilo para você? Você não gera dinheiro, você não gera valor, não gera prosperidade, não evolui. Então eu quero te convidar a começar a pensar dessa forma. Se você começa a conhecer, buscar informação e não sabe entregar isso para o mercado, você está simplesmente trocando cebola, passando 6 por meia dúzia, não está fazendo nada. E aí, eu quero te convidar a pensar o seguinte, você é julgado na sua vida por 4 coisas. Pelo que você faz, pela sua aparência, pelo que você diz e como você diz o que você diz. Pelo que você faz, quero fazer uma analogia simples. Certa vez perguntaram para 2 pedreiros o que eles faziam da vida. Perguntou para um, e aí, cara, o que você faz da vida? O cara falou assim, eu sou pedreiro, eu coloco um tijolo em cima do outro. Aí perguntou para o outro, cara, o que você faz da vida? Ele falou, cara, eu sou pedreiro, eu estou construindo o Maracanã. Poxa, quem que vocês acham que daqui a algum tempo vai estar melhor de situação? O que está colocando tijolo em cima do outro ou o que está construindo o Maracanã? Mas eles fazem a mesma coisa. Então você é julgado pelo que você faz. Espera aí que passou. Você é julgado pelo que você faz. Se você é julgado pelo que você faz, é muito importante você entender e saber demonstrar. O que você faz? Eu sou corretor. Não, você realiza o sonho da pessoa. Afinal, todas ou a maioria das pessoas que vocês falam estão querendo realizar um sonho de ir para casa própria. Se você ainda não entendeu que você está realizando um sonho, trazendo a segurança para a vida de uma pessoa, dando a oportunidade de um casal morar numa casa que ele está pagando que é dele e vai falar para todo mundo que é dele. E tem muita gente que, inclusive, mora de aluguel e fala que a casa é própria. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer gerar valor. Pô, isso é um senso de conquista na sociedade. Se a cara fala que ele tem uma casa, a sociedade enxerga que, pô, esse cara está prosperando, esse cara já tem a casa própria dele. E entender isso para falar o que você faz é muito importante e relevante, beleza? Outro ponto é a sua aparência. Querido, você quer vender casa, você quer gerar valor para você, mas a sua imagem é a sua empresa. Ora, você não se veste bem. O que o Marcelo falou? O Kennedy Sala chegou aqui e tal, chamou a atenção e falou, pô, que legal, interessante. Porque o cara se veste bem, o cara se apresenta adequadamente. E aí eu quero te convidar a pensar, você é corretor, tem a percepção de valor, quer que seu cliente tenha essa percepção de valor, quer que seu cliente confie em você. Mas você não tem a sua empresa, que é você simplesmente não valoriza. Eu não estou dizendo, pessoal, sair comprando roupa cara, eu não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo estar adequadamente vestido. Eu não vou para a praia de terno e não vou para uma convenção nacional de sunga, faz sentido.
Eu tenho que estar adequadamente vestido. E adequadamente vestido é estar com o cabelo cortado, uma barba bem feita. Eu estar adequado para aquele momento. Porque, inclusive, eu vou vender uma casa para um advogado. O que eu vou fazer? Eu vou lá e vou colocar um blazer. Porque eu vou estar aproximando o meu nível de comunicação. Eu vou vender para uma pessoa mais simples, eu vou tirar o blazer, porque senão eu vou afastar a comunicação com essa pessoa. Entenda, comunicação é estar adequadamente vestido, beleza? O que você diz e como você diz o que você diz. E aí entra a nossa inteligência na comunicação, beleza? Como que eu sou percebido? Em 7% da sua comunicação é percebida pela fala, pelas palavras. 38% no tom de voz e 55% da sua comunicação é percebida de forma não verbal. Olha que interessante. Se eu tivesse encostado aqui e falando para você assim, pessoal, hoje a gente vai falar sobre comunicação e eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre como que a comunicação impacta na vida de vocês e de que maneira isso pode ajudar vocês a venderem mais, tá? Então nós vamos falar primeiro sobre o Silvio Santos, depois nós vamos falar sobre fulano. E aí? Agora se eu mudo. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre comunicação. Essa comunicação ela é importante e relevante para a sua vida. Nós vamos falar um pouco sobre como isso impacta na sua venda e pode melhorar o seu resultado profissional. E também, pessoal, mudou alguma coisa? Mudou? Agora se eu chego e faço o seguinte. Pessoal, nós vamos falar sobre comunicação. E falando sobre comunicação, nós temos que envolver toda a sua parte de inteligência emocional. Eu quero provar para vocês que a comunicação pode ajudar você a vender mais. Qual que foi a diferença da primeira, segunda e da terceira? Por quê? Porque a comunicação, ela está, na maior parte, sendo influenciada por quem? Pela parte não verbal. E a parte não verbal não é o que você está falando, e sim como você está falando, o que você está falando. Você liga para uma pessoa, vai falar sobre o imóvel. Você chega para uma pessoa, leva ela para o imóvel. Olha que casa bonita, como é que você está vendo? Você está gostando? Que legal, olha a parede, um acabamento muito bem feito. Olha o rodapé de 20 centímetros. Pessoal, você fala sem entusiasmo, se você fala sem paixão por aquilo que você está falando, você vai vender o quê? Não vai vender nada. Você vai ficar trocando cebola e vai reclamar, sabe de quem? Vai reclamar que é a culpa do Bolsonaro, da Dilma, do Aécio, do fulano, do ciclano. Por quê? Porque você tem que achar uma muleta para colocar a sua falta de resultado. E a muleta é o quê? Ela está sempre fora de você, nunca está dentro de você. Mas por que não está dentro de você? Porque você depende de atitude. E atitude dói, sai da zona de conforto. Isso é chato. É ruim sair da zona de conforto. Sai da zona de conforto e enche o saco, tem que acordar mais cedo. Eu criei o hábito de acordar todo dia às 5 horas da manhã. Você fala, porra, mas você tá maluco? Não, é um hábito, virou um hábito. No começo era bem chato. Tem dias que é mais difícil, tem dias que é mais fácil, mas virou um hábito. Eu, inclusive, depois que eu fiz isso, cadê o Marcelo? Depois que eu li o livro O Poder do Hábito. Porque a gente tem uma deixa, a gente tem uma rotina e a gente tem uma recompensa. Qual que é a recompensa? Eu comecei a ler mais, eu comecei a ter a oportunidade de meditar, eu comecei a ter a oportunidade de fazer minha oração, comecei a ter a oportunidade de fazer academia. Ora, isso me gerou uma recompensa? Então eu quero que você entenda que você começar a mudar a forma com que você se comunica depende do hábito de conquista que você quer colocar na sua vida. Então entender isso aqui é muito importante. 7% do que você fala é absorvido, 38% é o tom de voz e 55% a parte não verbal. Legal? Bom, tipos de sistemas representacionais. Isso aqui é importante para você entender com quem você está falando, tá? As pessoas são divididas em 4 tipos de sistemas representacionais. Tem a pessoa que é visual, a pessoa que é auditiva, a pessoa que é sinestésica e a pessoa que é digital. Beleza? E aí entender cada um deles é importante para que você consiga comunicar da forma correta. Legal? Então se o cara é visual, ele faz representações através de imagens, tem excelência em memória fotográfica. Para esse cara faz sentido você ficar mandando para ele ou mandar para ele uma foto via WhatsApp. Por quê? Ele vai pegar o quê? A imagem daquilo que você está mandando. O auditivo, ele apresenta um... Você tem que comunicar com a pessoa que é auditiva, acompanhe o gesto que o cara está fazendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre rapó, não vamos aprofundar muito, mas é isso que eu quero que você entenda. Se o cara é sinestésico, ele percebe por meio de experimentação, ele precisa sentir, ele precisa estar na casa, ele precisa ver como é que é o ar, ouvir o barulho do vizinho, ver se tem cachorro do lado, ele quer sentir. E o digital é aquele que faz tudo. O digital é aquele cara que ele quer tudo ao mesmo tempo. Ele quer ouvir, falar, entender, enfim. Ele tem dificuldade de concentração com leitura e geralmente é um ponto fraco dele.
Depois nós podemos tocar mais sobre esse ponto. Mas eu entender o que é o perfil de cada um é muito importante para eu poder me comunicar com esse cara. Mas, Léo, como que eu faço isso? Eu não vou ter tempo para entrar muito nesse detalhe. Você precisa entender o perfil do cara. Se o cara gesticula, acompanhe o gesto dele. Se o cara fala rápido, faça isso. Se o cara fala mais pausado, faça isso. Perceba se ele está reparando muito nas coisas. Se você está falando com uma pessoa, se ele começa a olhar muito, observar no que você anota, prestar muita atenção em você, ele possivelmente é um cara visual. Se você vê que é um cara que mexe no celular toda hora, fala com você e tal, possivelmente é um cara digital. Se é um cara que gosta de, pegou na sua mão, apertou, quer te abraçar, possivelmente é um cara sinestésico. E assim por diante, legal? Bom, você precisa se transformar de um corretor em um bom comunicador. Querido, você está vendendo um sonho. O Silvio Santos é um bom comunicador, é um excelente comunicador, sim ou não? Ele é um excelente comunicador. O que ele faz para as pessoas? Ele vende ideias que ele acredita. E hoje, inclusive, se ele falar alguma coisa na televisão, alguma coisa, ele criou uma autoridade tão alta que ele acaba arrastando um monte de gente com ele. O que a comunicação vai fazer com você, então? Que você vire uma referência. Que você se torne a pessoa com que as outras pessoas querem comprar um imóvel, porque você sabe se comunicar. O melhor médico não é aquele que sabe mais sobre medicina, é aquele que se relaciona melhor com o seu cliente. O melhor dentista, a mesma coisa. O melhor corretor, a mesma coisa. Correto? Então, entender isso é conseguir evoluir. 3 erros graves que você não deve cometer na hora de se comunicar. Primeiro, confronto e crítica. Você não deve confrontar e criticar a opinião do seu cliente. Cara, se ele não gostou daquilo ali na casa, paciência. Ele não gostou. Mas olha, você não tá vendo? Você não tá enxergando o quanto isso aqui é interessante, isso aqui é bom, todo mundo gosta. Cara, eu não gostei. Se todo mundo gosta, é problema de todo mundo. Eu não gostei. E a comunicação tem que ser entre eu e você. Se eu não gostei, para de criticar o que eu estou falando e procura uma coisa que eu goste. Ou me mostra outro imóvel, alguma coisa assim. Então, muito cuidado. Inclusive, quem falou que leu aquele livro, o Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Você, né, que tem como mais relevante. A primeira coisa que aquele livro fala, a primeira, é não critique, não condene e não se queixe. A primeira coisa, no primeiro capítulo disso, você vai ver lá. Não critique, não condene e não se queixe. E aí o que o cara faz? Primeira coisa, pô, essa política tá complicada. Aí ele vira lá e fala pro cara, porra, e começa a criticar na comunicação, falar mal de não sei o que. Cara, você já tá quebrando um problema, você tá gerando um problema sério de comunicação, tá se afastando o cara de você. Segundo ponto, a falta de rapó. Rapó, só para vocês entenderem, é entrar em sintonia com o seu cliente. Rapó é você estar na mesma comunicação. Eu não estou falando para você ficar imitando as pessoas. O que eu estou dizendo para você é, você precisa começar a entender como esse cara gosta de se comunicar. Ele gesticula, acompanha o gesto dele, mas óbvio, se o cara tem um tique, você não vai ficar fazendo tique, né? Se não, meu amigo, aí você vai afastar, você vai gerar um problema grave ali. Mas se ele movimentou a mão, quando você for fazer seu gesto, movimente sua mão da mesma forma. Se ele faz assim, você vai fazer assim da mesma forma. Tente colocar a sua comunicação no mesmo nível. Chega um momento tão bacana do rapó que a sua respiração está no mesmo nível que a do cara. Aí a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Pega 6 pessoas que você mais se relaciona. Elas se parecem com você. Tem mais ou menos o seu nível social, tem mais ou menos a mesma forma com que você se veste, mais ou menos o preço de carro é mais ou menos o mesmo, a casa mais ou menos o padrão de pessoas que você se relaciona. Agora, por que você se relaciona com essas pessoas? Porque nós gostamos de quem se parece com a gente. Você senta na mesa com um cara que é um árabe lá, um sheik, tá de turbante e tudo mais. Você vai falar, esse cara, eu não sei se eu posso confiar nele, não. Ele não é igual eu, ele é diferente, eu não sei se ele pensa igual eu. Vai que eu falo alguma coisa que eu estou ofendendo ele. Não é verdade? Mas por que acontece isso? Porque ele a comunicação dele é distante da sua. Só que se eu for lá em Dubai e os caras estiverem na mesa, para eles já está tudo certo. Para eles está tudo certo, porque ali é a forma com que eles se comunicam. De acordo? Então, falta de rapó é um problema grave na hora de se comunicar. E o outro ponto é ficar se queixando. Eu falei isso no começo, mas esses 3 pontos. Se queixar, gente, é a pior coisa que você pode ficar fazendo numa reunião. Ficar falando que os imóveis de Uberlândia tá tudo ruim. Não, esse é o padrão mesmo aqui de Uberlândia, tá mas tudo mais ou menos assim.
Não vai achar nada diferente disso. Gente, o povo aqui de Uberlândia é difícil demais, o povo de Uberlândia é difícil de comprar, o povo de Uberlândia é difícil não sei o quê. Pessoal, ninguém quer ficar ouvindo crítica. Não tem coisa mais chata que você ouvir um cara negativo, uma pessoa ruim de comunicar. Legal? Nessa dança, quem que está conduzindo a história? A mulher? O homem? Quem que é bom de dança aí? Que tem gente que... Quem que é o cara que dança? Eu danço uma valsa? Você tem um perfil que dança uma valsa bacana, não? E aí? Bom, legal. E aí na comunicação, na hora de comunicar, quem que tem que conduzir a comunicação? Somos nós. Porque você está promovendo a ação. Então você conduz a comunicação para onde você quer. Gente, vender é contar uma historinha. Vender é colocar a pessoa dentro do seu ciclo de comunicação. Já ouviram falar sobre hipnose? Sim ou não? O que eu estou fazendo com vocês é hipnose. Não, mas você não está fazendo balançando o negócio? Sim, eu estou trazendo vocês para uma linha de raciocínio que eu quero que vocês estejam. Então eu estou conduzindo a forma com que sua mente está caminhando. Isso é uma hipnose. Eu não preciso ficar balançando o negócio lá. Eu estou conduzindo vocês para um caminho que eu quero. Eu podia estar falando qualquer outra coisa. E a forma com que eu estou fazendo isso, eu estou te conduzindo para um caminho que eu quero te levar. Isso é condução. E na comunicação eu preciso entender que essa comunicação ela é altamente relevante. Vocês nunca vão ver um cachorro chorando porque esqueceram o dia do aniversário dele. Pessoal, isso não vai acontecer por quê? Porque isso não faz parte do meio da situação linguística do cachorro. O cachorro não tem esse tipo de percepção. Ele não reage à parte emocional. Você mandou ele deitar, você chamou ele de novo, acabou, ele vai voltar. Ele não tem rancor. 99% dos problemas humanos são linguísticos. E se você não estuda esse assunto para melhorar sua performance na área comercial, você está perdendo 99% da oportunidade de vender mais, de melhorar sua performance nas suas vendas. Legal? Então, o que isso te gera de problema? Desinteresse do seu cliente para de prestar atenção em você, começa a mexer no celular, vira aquela coisa chata. Falta de confiança no corretor, o cara não indica você porque você não gera confiança. Falta de resultado da sua equipe, porque você não consegue fazer com que as pessoas se interajam e se envolvam ali. E, obviamente, problema de relacionamento interpessoal. Problema com a família, com a esposa, com o filho, com tudo mais. Por quê? Você não sabe entregar a mensagem que você quer entregar e a responsabilidade disso é sua. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre como que o cérebro do seu cliente percebe os estímulos comerciais. Tá? Nós falamos sobre comunicação. E eu entendi que eu preciso ser um bom comunicador para influenciar no meu cliente. Uma vez que eu entendi isso, agora eu preciso fazer o quê? Entender como que o meu cliente pensa, o que passa na cabeça desse cara. E aí, beleza. E aí, eu quero convidar vocês a entenderem sobre o cérebro trino. Alguém já ouviu falar sobre esse assunto, ou alguma luz sobre esse assunto? Legal, e não fez o treinamento da Avante 6 aí? Tá. Cérebro trino, pessoal, é a explicação sobre o seguinte. Nosso cérebro ele é dividido em 3 partes, beleza? Nós temos o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. Essas 3 partes são divididas no processo evolutivo. O mais antigo deles, pelo próprio nome, o reptiliano, ele é o seu cérebro instintivo. É aquele que cuida do batimento do seu coração. É aquele que faz seu sangue pulsar e gera as suas angústias e a sua segurança. Então, se você vê alguma coisa que parece uma cobra, você primeiro se afasta, depois você descobre se é ou não é. Por quê? O cérebro reptiliano que ele é responsável por essa segurança. O cérebro límbico, que é o segundo deles, que é o mamífero, ele é emocional, ele vive por emoções. Faz parte ainda do sistema reptiliano, do sistema primitivo, mas esse cara ele já envolve emoção. Se ele envolve emoção, eu posso influenciar ele de alguma forma, através da comunicação, sim ou não? Ora, então, o cérebro reptiliano é o primeiro, o sistema límbico e o sistema neocórtex, que é o humano, é o cérebro racional, ele é lógico. E a maioria das pessoas que eu vejo vendendo, tentam vender para o racional. E aí a gente tem um problema. Sabe qual que é a famosa frase que o racional vai falar para você? Eu preciso pensar. Por que ele precisa pensar? Porque ele é racional, obviamente, ele tem que fazer conta, ele tem que pensar. Agora, 95% das decisões de compras são tomadas de maneira
emocional e depois justificadas racionalmente. Mas o imóvel, Léo, quer ter um valor agregado alto? Sim. Inclusive, o cara vai falar para todos os amigos dele racionalmente todos os motivos que ele teve para tomar a decisão de investir naquele imóvel. A localização é excelente. Esse imóvel tem um baita de um acabamento. Esse imóvel está na altura que eu queria. Ele vai justificar racionalmente uma decisão que ele tomou emocionalmente. Isso vai acontecer com qualquer coisa, com qualquer tipo de compra. Não, no B2B também? Sim. Eu sou mentor de vendas de uma startup que vende um processo, faz um trabalho B2B. Inclusive ela é do Humberto Carneiro. E eles criaram uma startup para competir com o iFood. E a venda ela é B2B. O cara toma a decisão no B2B emocionalmente também. Porque por trás do B2B tem o quê? Pessoas. E quando se envolve pessoas, envolve a parte emocional. Foco no primitivo. Quando você olha essa imagem, o que essa mulher está te falando ou está fazendo o quê? Ela está? Brava, nervosa e tudo mais. Eu preciso ficar te explicando se ela está nervosa ou não está? Não preciso. Por quê? Quem toma essa decisão de te contar que ela está nervosa é o seu cérebro reptiliano. Então esse cara, ele é o responsável para te tomar decisões automáticas. Ele toma a decisão de forma emocional e automática. Ele que está te contando que essa mulher está brava. E isso já gera uma decisão automática que vai para o seu neocórtex que torna uma memória. Então vamos lá, entender o contexto. Se eu falar para você, quanto que é 32 vezes 47? A resposta veio tão rápido quanto você entendeu que aquela mulher estava nervosa? Quem que é bom de matemática? Quem já fez essa conta? Ninguém ainda? Tá, não, mas eu não estou querendo julgar a memória de ninguém não. Dá 1504, tá? Pode ficar tranquilo. Mas o que eu quis mostrar para vocês? O cérebro reptiliano, o sistema primitivo, ele já tem memórias ali dentro. Ele já tem memórias e faz com que ele tome decisões automáticas. Imagina se o seu dia a dia dependesse de todas as decisões que você tem que tomar no seu dia, dependesse de você racionalizar tudo. Como que o seu dia seria? Sem entrar em parafuso, querido. Por quê? Porque o seu dia, ele precisa de reações automáticas. É necessário. O que te faz ter uma reação automática? Por exemplo, se você confia em uma pessoa que é um amigo seu, e esse amigo seu te indicou alguém que falou que você vai comprar uma casa. É muito mais seguro para mim, para você, porque o seu amigo já comprou a casa com esse cara. Então ele tem a segurança de que, putz, esse cara me falou que esse cara é bom, então eu posso confiar porque eu tenho esse laço de segurança pela questão afetiva, certo? Então, o que eu preciso entender para isso é, você tem que influenciar no cérebro reptiliano. Se você ficar fazendo seu cliente fazer conta, ele vai ter que pensar. Se ele não tiver segurança em você, ele vai ter que pensar. E aí eu vou explicar para você. Eu já falei para vocês isso, que 95 decisões de compra são tomadas de forma emocional e depois justificadas racionalmente. O seu cérebro reptiliano, então vamos pensar no seu sistema primitivo. Ele é influenciado por 6 estímulos. Quem quiser pesquisar depois, e tiver com pressa, procurem conhecer um pouco mais sobre neuromarketing. Vocês veem lá a campanha política. O PT faz isso, o Bolsonaro faz aquilo. O fulano faz isso, o outro faz aquilo. Isso é um contraste perceptivo, certo? O contraste perceptivo é para que seu cérebro possa se concentrar em 2 coisas e decidir se ele gosta desse ou desse, certo? Se eu te pôr 10 situações, se eu te mostrar 10 apartamentos, o que você vai fazer? Eu vou ter que pensar, nossa, qual que eu gostei mesmo? Você mostrou o 10º, o cara nem lembra do primeiro mais. Foque sempre em mostrar 2 opções, tá? Nós vamos falar sobre isso. O primeiro é que o cérebro reptiliano ele é egoísta. O cara tá pouco se lixando para o que você pensa ou deixa de pensar. O cérebro reptiliano ele quer saber dele, ele é egocêntrico e ele é, inclusive, hierárquico. Ele quer estar sempre acima e se colocar sempre acima das situações. Se ele é egoísta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o meu cliente como ele gostaria de ser tratado, e não como eu gostaria de ser tratado e transferir isso para ele. Não, porque o cara é egoísta, o cérebro do cara reptiliano ele é egoísta. Ele não quer saber o que você pensa, deixa de pensar em que você vota, deixa de votar. Ele quer saber o que aquilo vai resolver na vida dele. Outro ponto, ele é contrastante. Como eu acabei de falar, sempre 2 opções, tá? Antes ou depois, com ou sem, esse ou esse.
Sempre que você for mostrar alguma coisa, e se você estiver querendo vender um apartamento específico, mostra um mais ou menos e mostra aquele que você quer vender. Por quê? Porque o contraste perceptivo vai te ajudar a melhorar a performance na hora de vender, porque o seu cliente pensa assim. Olha uma coisa interessante. Contraste perceptivo, antes e depois. Beleza? Tem alguma diferença aqui? E aqui? Tem alguma diferença ou não? Entenderam? Entenderam? Sem dinheiro e com dinheiro. Olha que interessante, ela fez uma outra analogia de contraste, sem dinheiro e com dinheiro. E olha que aqui ele já estava no Arsenal aí, no Manchester. Bom, outra coisa, o cérebro reptiliano é tangível. A pessoa precisa pegar, ou vivenciar, ou participar. Ele precisa entender a história de uma forma concreta. Ele é tangível, ele precisa tangibilizar a história para ter segurança e tomar uma decisão. Beleza? Outro ponto muito importante, começo e fim. Você falou as características de um apartamento no começo, o que você falar no meio do seu discurso, o cérebro reptiliano do cara vai desprezar. É muito importante você levantar aquele assunto de novo no final da história. Legal? Outro ponto muito importante, ele é emocional. Você tem que trazer para o seu contexto, você tem que trazer para o seu discurso a parte emocional da história. Por exemplo, a pessoa está indo casar, vai casar. Se a pessoa vai casar, como que eu posso colocar e contextualizar a parte do casamento nisso aqui? Você já se imaginou começando a sua vida de casado já dentro de um apartamento próprio? E quando você estiver fazendo 25 anos de casado, esse apartamento já vai estar pronto, você vai estar indo para a mansão que você quer? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou envolvendo o fluxo emocional desse cara, de maneira que eu estou promovendo para o futuro dele uma projeção emocional do que ele realmente sonha, que é de repente morar numa baita de uma casa. Entendeu? Então, entender isso é muito importante para o seu contexto e para o seu conceito de venda. E outra coisa, ele é visual. O seu cliente vai querer ver o apartamento que ele vai comprar. Alguém que já vendeu um apartamento sem mostrar? Já. Mas a maioria dos seus clientes, como que eles compram? Todos querem? Todos não, desculpa, já venderam sem ver. 99% vende visualizando. Por que as pessoas querem ver? Elas querem visualizar, porque o cérebro reptiliano, ele tem segurança com o visual. E a parte visual ela é 95%, 75% mais rápida do que a parte auditiva. Ou seja, querido, ele precisa ver esse imóvel para poder tomar essa decisão. Legal? Então, para a gente finalizar, um bom comunicador, ele tem vantagem em quê? Maior domínio próprio sobre o comportamento, maior capacidade de influenciar as pessoas, tem maior desenvolvimento no relacionamento interpessoal, mais facilidade em resolver conflito e construção de padrão de hábito de sucesso. Ele mesmo consegue comunicar consigo mesmo. E quando você começa a ter esse self-talk, né, que é essa comunicação intrapessoal, você se conhece melhor. Se conhecendo melhor, você entrega melhor a sua informação. Entregando melhor a sua informação, você passa a influenciar, passa a valer mais no mercado, as pessoas começam a te procurar, o mercado começa a te olhar como referência e você deixa de ser um corretor amador para ser um corretor profissional. E aí, querido, quando você vira um corretor profissional, você começa a andar de carro bom, você começa a morar em casa boa, a coisa começa a acontecer, a sua vida começa a transformar, e aí você chega onde você tanto quis. Vai ser fácil? Não vai. Mas você precisa se dedicar. E para se dedicar, você tem que separar pelo menos meia hora, 1 hora do seu dia para estudar o seu negócio. Quem faz isso? O profissional faz isso. E saiba que enquanto você está dormindo, tem um japonês acordado. Querido, se você não está olhando para o seu mercado, o cara acabou de falar, os caras estão vindo para te engolir. Se você não está estudando, não está evoluindo, se liga, alguém vai te atropelar, igual uma carreta passa em cima de uma pessoa arrebentando no meio, porque você vai ficar para trás se você não se dedicar. Então, querido, atitude. A primeira história que eu contei, lembra do Recessão no Inferno? Toma isso para a sua vida, comece a melhorar e vender é entregar informação com excelência. E a história do Uber? É aí que eu queria tocar nesse assunto. Querido, o Uber chegou, inclusive, pra vocês terem uma ideia, ele falou sobre os 600 mil reais. Nos Estados Unidos, uma placa daqueles taxizinhos amarelos, elas valiam em torno de 900, $1 milhão, cara. E aí o Uber veio e colocou esses caras no mar. Então fiquem ligados aí, beleza? Essa aqui é minhas redes sociais.
Leonardo Guilherme, Léo Guilherme, Avante Sales. A gente tem uma empresa de treinamento de vendas. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Obrigado, Fernando, desculpa pela brincadeira. E sucesso para vocês, Deus abençoe a todos. E não se esqueçam, always be closing. Always be closing. Sempre venda. Sempre venda. Esse vídeo é muito interessante. Quem puder tiver a oportunidade de ver, é bem bacana. Fala sobre o processo de venda e como isso é latente na questão profissional ou amadora. Beleza? Valeu, pessoal! Galera, vamos encerrar com mais uns